Oi, gente, tudo bom? Oi! Ainda bem que eu encontrei vocês, cara. Sabe aquela história que eu tava fazendo sobre heróis? Então, eu mostrei pra professora e ela adorou. Que bom! Ela falou pra publicar até, cara. Puxa, que ótimo, amiga. Só que tem uma coisa. Ela falou pra eu dar uma olhada na escrita das letras por causa da reforma. E também aquela regra do hífen, eu já tô dando uma olhada, como você mesmo me aconselhou, porque é muito complicado. E tô com umas dúvidas. Será que você pode me ajudar? Vamos sentar aqui e vamos estudar. Vamos ver a parte que você precisa. Então. Pois é, eu também estava querendo estudar mais sobre esse assunto, que pelo que dizem por aí é bastante complicado, né? É um pouco confuso sim, mas nada que uma boa estudada não resolva. Vamos ver? Na verdade, o emprego do hífen já era muito complicado. O sistema que foi proposto nesse acordo, sem dúvida, visa a simplificar. Só para vocês terem uma ideia, vocês pegavam, por exemplo, aquelas séries de prefixos, como alto, ante, ou palavras que servem como prefixo, micro, mini, e você tinha 6, 7 regras diferentes. Hoje, esses prefixos todos, ou essas palavras que servem como prefixo, geraram apenas uma regra. Só vão manter o hífen se estiverem antes de H, ou então quando a última letra do prefixo coincidir com uma letra igual no início da palavra seguinte. Por exemplo, caso de micro-ondas. Veja, micro termina em O, ondas começa com O. Aí tem o hífen. Ou então quando é antes de H. Anti, A-N-T-I, né? Horário. Horário começa com H. Então tem o hífen. Anti. Quer dizer, essa é uma regra geral que simplifica bastante as coisas. Então essa regra geral do hífen simplificou bastante as palavras, né? Por exemplo, anti-inflamatório tem o hífen, porque anti termina com I e inflamatório começa com I, né? Então pegando o exemplo da sua história, se você for escrever anti-herói para o caso de um vilão, você vai ter que usar o hífen, porque anti termina com uma vogal, que é o I, e herói começa com H. Tá certo. Agora, essa nova regra das palavras que terminam com R e S que tá complicado, né? Vamos dar uma lida? Pega, por exemplo, um prefixo terminado em R, inter. Aí você vai juntar com a palavra resistente. Aí você tem que deixar o hífen. Repararam? Fica o inter com R e o resistente começando com outro R. E aí o hífen continua. É um caso especial. Então resumindo, quando tem um prefixo terminado por R e aí ele se junta com uma palavra que comece com outro R, tem o hífen. Um exemplo para o caso seria interregional. Exatamente. Então nesse caso o hífen é super resistente, entendeu? Isso mesmo. Mas essa regra não para por aí, não. Agora, imaginemos uma situação diferente. Você tem uma palavra começando por R. A mesma, por exemplo, resistente. Aí você vai colocar um prefixo que não tenha o final em R. Por exemplo, anti. Aí na hora que você coloca o anti junto de resistente, não vai ter mais hífen. Mas você tem que dobrar o R. Porque se você não o fizer, fica um R entre vogais, e o R entre vogais, sendo um R só, ele fica com som de ire. E você não quer isso. Você quer que mantenha o som original. Anti-resistente. Então, reparem que são dois casos bem curiosos. Se o prefixo termina em R, o hífen se mantém antes de um outro R. Hiper retirado. Viu? Mantém o hífen. Agora, se você, ao contrário, tem um prefixo que micro, aí você bota o micro junto da palavra sustentável. Mesmo problema do R. Você vai ter que dobrar o S. Micro, sustentável, sem hífen e com 2 S's. É assim. Caraca, então peraí. Quando um prefixo vem antes de uma palavra que começa com R, esse R dobra. Isso. Como o autorretrato. O mesmo acontece quando a palavra seguinte começa por S. Mini saia. Você tem que dobrar esse S. Nossa, essa é uma regra que modifica bastante as palavras, né? Acho melhor a gente pegar os livros e estudar mais sobre essas mudanças. Tem razão. As outras regras a gente dá uma lida depois, quando a gente se encontrar de novo. Entendeu? É verdade. Olha, essas mudanças que me deram inspiração para escrever esse livro. Até porque as pessoas vão começar a se acostumar, né? Vão lendo já.
E eu também já sei de tudo agora, né? Bom, então é isso. Obrigada por hoje, tá, meninas? Então eu tenho que ir. Até mais, tá? Ah, peraí, eu vou com você. Então tá, né? Vambora. Peraí, eu vou com vocês também.